bem-vindos a mais uma conversa Mulheres com o Eco. Eu sou a jornalista Isabel Patrício e desta vez vamos falar sobre as mulheres no mundo do trabalho. A igualdade de género é um direito fundamental previsto na Constituição, mas a realidade está longe de ser essa. Basta ver os salários. Há 4 anos que o fosso salarial entre eles e elas está a aumentar. E apesar das políticas públicas para o combate a esse fosso. Connosco temos hoje, para debater este tema, 2 convidadas, a Rita Pissarra, autora do livro A Vida Não Pode Esperar e ex-diretora financeira da Microsoft Portugal. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. E Mafalda Rebordão, coautora do livro Acelerador de Carreiras e Managers de Parcerias Estratégicas da Google. Obrigada por teres aceitado o nosso convite também. Obrigada. Começamos por esta questão das oportunidades para as mulheres no mundo do trabalho, mas primeiro por um diagnóstico. Ao longo da vossa carreira, têm sentido que o género é uma desvantagem no mundo do trabalho? Rita, se calhar começamos por ti. Eu acho que não é, para mim nunca foi uma desvantagem. Eu acho que sempre lutei e sempre tentei estar ao nível de todas as outras pessoas que estavam a candidatar à posição e de preferência mais além, com mais competências e mais bem preparada do que toda a outra competição que estivesse a concorrer às posições que eu me quis candidatar. Portanto, eu senti que sempre tentei dar o máximo de mim e tentei sempre ser excelente para não haver nenhum tipo de fosso, para não haver nenhum tipo de gap na minha realidade. Mas quando olhamos para os números e quando olhamos para as estatísticas diz algo completamente diferente. Então eu acho que a minha realidade talvez tenha sido um bocadinho diferente do que dizem as estatísticas, mas eu também me preparei sempre de antemão para que isso não acontecesse. Mas esta questão de tentar preparar-se um bocadinho acima, na verdade, entre os homens acontece que eles se candidatam a cargos para os quais nem sequer têm as competências todas, portanto logo aí há um fosso entre eles e elas. Exato, mas eu acho que também há um fosso e há uma atitude diferente perante a vida, não é? Nós enquanto mulheres, talvez não quero generalizar, mas eu principalmente, eu tento sempre estar mais além. Talvez os homens tenham essa atitude, sem dúvida, pelo menos é isso que nos dizem os números. Eu não gosto. E houve uma vez, aliás, muito engraçado, deixa-me contar-te uma história, houve uma vez que eu consegui uma posição quando fui para Miami, quando mudei do Brasil para Miami, e uma das piores ofensas que eu alguma vez recebi na minha vida foi: tu só conseguiste a posição porque és mulher. Já me chamaram muita coisa na vida, mas dizerem-me que eu só consegui uma posição e só consegui ir e ser eleita para aquele role por ser mulher, eu acho que foi uma das piores coisas que me podem ter dito, porque eu tenho a certeza que se me candidatei é porque eu tinha tudo o que era necessário. Se a outra pessoa não tinha sido escolhida é porque eu tinha sido melhor do que ela. Portanto, sim, acredito que exista muito. Eu sempre tentei que estivesse à frente da concorrência. A propósito, já vamos à questão das cotas, mas antes queria falar contigo sobre a questão do diagnóstico. Até és mais jovem, mas ainda assim queria perceber se tens sentido o género como barreira, alguma discriminação ou como desvantagem, ou nem por isso? Olha, eu acho que há muitos rótulos no mundo corporativo, fora do mundo corporativo. Há rótulos em relação ao tema do género, há rótulos em relação ao tema da idade, que também é um ponto importante, e que eu senti de forma bastante premente, porque entrei sempre em posições mais séniores do que a minha idade. Portanto, a média das minhas equipas de idade era muito mais elevada e os meios em que me movia sempre com pessoas muito mais velhas do que eu, e portanto senti sempre que o tema da idade e em questões muito específicas tem um peso. E eu acho que o tema do género tem um peso, e tem um peso em mim da seguinte forma. Talvez, e como a Rita dizia, seja cada vez menos visível. Aliás, nós temos feito um progresso, apesar de, na minha opinião, não suficiente em relação ao tema do género, seja com cotas, isso seria toda uma outra discussão que poderíamos ter, mas há uma série de vieses inconscientes, os unconscious bias, que todos temos, homens e mulheres. E isto acontece em coisas tão simples como mulheres muito confiantes. Os números mostram que homens e mulheres não gostam de mulheres que se autopromovem. Isto cria barreiras a termos uma boa relação com as equipas, barreiras a fazermos aplicações a promoções, a outros lugares, vagas, o que for. Depois, muita falta de role models femininos. E como é que isto tem um impacto ou teve impacto em mim? E esse também é um trabalho que eu tenho estado a fazer de forma consciente, até na comunidade em que opero e as mulheres que vou conhecendo. Quando eu entrei no meu primeiro trabalho a full-time, tinha imensa ambição de chegar a posições de liderança. E depois comecei a olhar para as pessoas que estavam de facto na minha empresa, que é uma empresa muito grande, em posições de liderança. E percebi que das duas uma, ou eram homens
ou as mulheres que pareciam fazer um esforço sobre-humano entre gerir a família e gerir o trabalho, ou então eram mulheres sem filhos. E eu comecei a pensar, bem, será que eu, que também tenho este desejo muito grande de ser mãe e ter uma vida pessoal realizada, quero de facto expor-me a este tipo de falta de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional? E isto é um estudo muito claro, depois a McKinsey e a BCG colocaram estes números preto no branco, que mostram que as mulheres e os homens chegam às empresas com a mesma ambição. Aliás, as mulheres às vezes até chegam com mais ambição do que os homens. Isto que a Rita falava do ir o extra mile, estarmos mais bem preparadas. A Google fez um estudo em que colocou openings de jobs e percebeu que as mulheres só se candidatavam quando faziam 100% do fulfillment dos requisitos do role. O que é que acontece? Após os primeiros 3 anos de carreira, porque as mulheres não veem estes exemplos e começam a pensar, porque de facto têm limitações biológicas, existem muitas técnicas, aliás, até países que da minha perspectiva, de forma pouco correta, fazem incentivo a congelamento de ovos, etc. O que eu percebi foi, a partir dos primeiros 3 anos, comecei a perguntar-me, será que eu, de facto, quero chegar a uma posição de liderança e ambiciono ter a vida destas mulheres? E este é que eu acho que é o problema, e é por isso que há muitas mulheres que não se candidatam, e é por isso que muitas empresas dizem, abrimos os roles, queremos mulheres, mas não há pipeline porque as mulheres não se candidatam. E eu acho que o problema é aqui que tem que se fazer um trabalho melhor, nós enquanto sociedade, nós enquanto empresas, porque de facto as mulheres perdem a ambição de chegar a lugares de liderança porque, não veem ninguém a fazer, e portanto, se não tens ninguém para te inspirar e ver uma pessoa como um role model, não acreditas que seja possível. E depois, porque esse trajeto em relação à liderança tem sido feito e ainda é feito, aliás, em Portugal, eu acho que cerca de só 16% dos cargos de administração é que são ocupados por mulheres, que é um número miserável, é que tem homens. E, portanto, este trajeto em relação à liderança é muito difícil para as mulheres, e aí sim eu senti essa diferença. Por eu estar a pensar, eu quero ter filhos e como é que isso afeta a minha carreira, e se calhar os meus pares ou amigos que são homens nem sequer colocarem esse como um tema. Esta questão da parentalidade era um dos temas que trazia para discutir convosco. Rita, eu sei que tens um exemplo disso mesmo, um testemunho. Como é que foi a tua trajetória nesse caso? Eu concordo com tudo o que tu disseste, ou seja, nós somos mulheres, somos nós que temos que carregar o bebé, não é? Podemos escolher, podemos e devemos escolher um parceiro que nos ajude, que esteja mão na mão connosco, que nos ajude em todo o processo, não só ter filhos, mas todas as tarefas diárias, ou seja, a vida leva-se a 2 quando está casados ou quando estamos unidos, e portanto, além de termos que escolher um parceiro ou uma parceira que esteja connosco e que nos ajude, a realidade é que quando decidimos ficar grávidas, não é? Quando decidimos engravidar, temos ali um processo de 9 meses de gestação que, a bem ou a mal, implica muitas condições e muitas mudanças no nosso corpo que nos vão afetar na performance, que nos vão afetar no sono. Há imensas coisas que mudam no nosso organismo enquanto estamos grávidas. E, portanto, imagina, por exemplo, uma empresa que tem 5 trabalhadores, uma startup, contrata uma mulher e depois essa mulher resolve engravidar. De repente, passam a ser 4 trabalhadores porque alguém foi de licença de maternidade. Estamos a falar de 20% da população da empresa que foi de repente de baixa de maternidade. Isto vai ser um peso muito grande para a empresa. Portanto, quando nós decidimos engravidar, o que nós temos que fazer, e o que eu tentei fazer enquanto decidi engravidar, foi coordenar com a empresa, dizer, olha, eu estou a tentar engravidar, isto é algo que eu almejei, é algo que eu quero muito fazer e, portanto, trabalhar com a empresa para perceber como é que vamos juntos não prejudicar a empresa e eu conseguir ter o tempo para mim, para ser mãe, para estar descansada e não ter que estar... Mas sentias aquela falta de exemplo que a Mafalda estava a falar, ou seja, não vias ninguém a fazê-lo da forma que tu aspiravas fazer e, portanto, preocupava-te, gerava receio? Eu sempre tive muitas mentoras, eu sei que tu também és uma fã das mentoras, eu sempre procurei mentoras que vivessem os valores e que vivessem a vida que eu sempre ambicionei. Então, embora tu muitas vezes olhes para cima e não vejas essa realidade, porque as empresas onde trabalhamos são muito grandes e é uma realidade muito grande, estamos a falar mais de 100 mil colaboradores, eu sempre me tentei auxiliar de mentores que tinham estas competências e que tinham e que já tinham feito algo que eu almejava fazer igual. E, portanto, consegui ter algumas mentoras que já o tinham feito e que me ensinaram a mim a fazer também de forma certa esta questão da maternidade. Depois, quando me tornei uma líder e quando cheguei ao Conselho de Administração da Microsoft, eu tentei ser eu, o chamado give it back, não é? Tentei ser eu a líder que conseguia inspirar as outras mulheres de que sim, é possível
possível ter uma vida equilibrada, sim é possível ter filhos e ter um cargo de direção e não andar feita o chamado barata tonta, não é? De um lado para o outro a tentar chegar a todo lado. E eu acho que isto é muito importante, a ver os exemplos de que falavas, a ver pessoas que nós olhamos para cima e dizemos, ok, isto não é só o falar da empresa, há uma cultura que promove este tipo de ações, há uma cultura que nos ajuda a crescer, mas também eu acho que cabe a nós, não é só a empresa ter a cultura que nos permite crescer enquanto mães, é preciso também nós darmos de volta à empresa, ou seja, não é só, olha, agora engravidei e desenrasquem-se porque eu vou 6 meses de licença de maternidade, vamos trabalhar em conjunto para perceber se esta altura do ano calhou bem ou não, se não calhou bem, como é que vamos colmatar o facto de eu não vou estar cá durante 6 meses e também não quero ser interrompida e não quero estar a responder a e-mails enquanto estiver a amamentar nem nada do género. Portanto, é muito, muito importante nós planearmos acima de tudo. Eu sei que é difícil, não é? Quando começamos a tentar engravidar é difícil planearmos, mas convém percebermos e trabalharmos junto com a empresa de que isto é algo que vai acontecer e como é que nós nos conseguimos suportar mutuamente. Mafalda, falavas da falta de exemplos, de que modo é que tens de alguma forma colmatado essa falta de exemplos para manter o teu sonho e ainda assim manter a tua ambição na carreira? Olha, a Rita falava sobre um tema que é muito importante para mim, que eu descobri, eu acho, até relativamente cedo, que é este poder da mentoria. Eu tive a minha primeira mentora com 19 anos, conhecia na primeira empresa onde eu trabalhei. Na verdade, eu nem sabia bem que aquilo era mentoria. Ela convidou-me para almoçar, era sócia da empresa onde eu trabalhava, nós tivemos um primeiro almoço e ela deu-me imenso feedback sobre como é que eu podia evoluir, o que é que eu podia fazer. Eu olhava para ela e pensava, bem, um dia adorava ser como ela. E adorava ser como ela não tem que ser necessariamente em todas as áreas da sua vida. Eu acho que isto é um tema muito importante desmistificar, e isto funciona para homens e mulheres, até porque nós estamos a falar hoje aqui sobre o tema do género, mas se nós realmente olharmos para os dados, vamos perceber que se a maioria dos cargos de liderança são ocupados por homens, então é aqui que nós temos que fazer também um grande trabalho. E portanto, eu tenho mentoras e mentores, e aliás, muitos deles inspiram-me muito também na forma como a Rita dizia, ajudam neste trabalho em casa, porque de um ponto de vista social a mulher ainda é muito vista como a primeira cuidadora, e isto, a primeira cuidadora, não é só num ponto de vista da sociedade ou das famílias, também se olharmos para as empresas, sempre que é preciso algum papel deste género, vamos buscar as mulheres, então porque é que não o fazemos também quando queremos tratar a saúde da empresa, quando queremos olhar para financials, quando queremos... As mulheres ainda estão muito associadas a posições como marketing, recursos humanos, tudo o que são estas coisas duras, exatamente, duras e de... A Rita é um ótimo exemplo, não é? Tudo o que são estas coisas duras e realmente de grande impacto na empresa. Temos que perceber como é que estas características também nos ajudam a tomar as decisões certas. E o que eu fui percebendo com aquela primeira interação foi, ao encontrar uma pessoa que me dava feedback, com quem eu podia partilhar as minhas decisões e como é que isto impactava a minha vida pessoal, profissional, que a mentoria tinha um papel muito importante para mim. Nós temos feito um trabalho relativamente bom nas universidades a aumentar estas estratégias e estruturas mais formais de mentoria, mas há um grande trabalho a fazer, porque isto ainda está muito enraizado em escolas de negócio e é importante ir para outras faculdades, porque isto mentor, e depende muito da fase da vida em que nós estamos. Às vezes procuramos pessoas que são mais parecidas connosco, porque se calhar na sua fase da carreira já passaram por alguns desafios que nós eventualmente vamos passar. Às vezes estamos à procura de pessoas mais aspiracionais e que nos ajudam, e portanto o que eu tentei foi rodear-me, e tenho mentores e mentoras, mas muitas mentoras que tivessem este equilíbrio de vida que eu queria viver, ou seja, tivessem este drive que eu também tenho pela carreira. Eu adoro trabalhar, eu adoro o que faço, ainda tenho imensa coisa para fazer. Eu costumo dizer na brincadeira, o meu maior medo é morrer, porque eu tenho tantas coisas para fazer, não posso ir já embora. Portanto, se essas mulheres também tivessem esta paixão pelo trabalho e de acrescentar valor e de se envolverem em projetos, mas que ao mesmo tempo conseguissem ter filhos, coordenar esta vida pessoal. E recordo-me, na verdade, uma das minhas mentoras, uma lead que eu tive na Google, quando eu deixei Dublin e fui para Londres trabalhar, quando eu vim embora disse, dá-me o teu number one tip, o teu melhor conselho em relação a este tema. E ela disse, mas a escolha mais importante da tua carreira é o teu parceiro. Exatamente. Tal e qual como a Rita dizia. E se calhar algumas pessoas que nos ouvem até parece limitativo estarmos a reduzir também este tema das mulheres, mas a verdade é que a carreira é uma coisa holística. Ou seja, não é só o trabalho, é a pessoa que nós somos, as paixões que nós temos, os hobbies que nós temos, e cada um tem que procurar encaixar isso da melhor maneira.
E essas mentoras e mentores ajudaram-me a fazer esse trabalho a desmistificá-lo. E o que eu pensei foi, ok, eu tive sorte, não é, relativa, portanto colocava-me nos ambientes em que era exposta a este tipo de realidades, como é que podemos fazer isto para mais mulheres? E a ONG do Ponto Zero, que cofundei também, é exatamente sobre isto, como é que damos a mais mulheres com estes tais 3 a 10 anos de experiência profissional em que perdem a ambição de chegar a lugares de liderança, a oportunidade de encontrar mentoras e mentores que, tal e qual como eu tive e como a Rita teve, lhes mostram como é que se faz este caminho até à liderança. E depois o reverso, que é a mudança só pode ser sistémica se eles também perceberem quais é que são as dificuldades. E, portanto, ao darem mentoria a estas mulheres, também vão percebendo quais é que são os desafios que estão a passar, porque é que não querem avançar, porque é que a minha empresa, se eu sou mentor, porque são só C-level que dão mentoria, porque é que a minha empresa, afinal, não tem um pipeline de mulheres? Quando eu olho para aqui, para esta academia, e tenho aqui um pipeline de mulheres com ambição de chegar à liderança. E eu acredito muito que essa mudança sistémica se faz e também acredito que está em nós. Ou seja, nós também temos que nos predispor a perguntar, pedir mentoria, pedir ajuda. Se caso tiver um tema, quero falar com a Rita, imaginem que também me quero, daqui a 10 anos, quero-me reformar. Rita, como é que fizeste? Como é que investiste? Mas as pessoas não pedem ajuda. É engraçado que há muita gente que me manda mensagens no LinkedIn e eu respondo e as pessoas dizem, nunca pensei que me fosses responder. Mas como não? Então se a pessoa está a pedir ajuda, nós vamos fazer o melhor para nós tentarmos ajudar, não é? Só que eu acho que em Portugal, nesta realidade das mentorias, ainda há muito o conceito de as mentorias são pagas. As verdadeiras mentorias são grátis, não é? Eu nunca paguei por uma mentoria, nem faço intenção nunca de pagar, porque eu sempre procurei pessoas no esfero. Primeiro, temos que construir a nosso network, não é? A nossa rede de contactos. Como é que isso se faz? Contactos no LinkedIn, ir a conferências, ir a palestras, ir construindo a nossa rede de contactos e começar a identificar estas pessoas com quem nós queremos aprender e não simplesmente ligarmos porque vimos alguém no Facebook ou no Instagram ou quer que seja a dizer que dá mentorias. Não, Certo. Não é? É completamente diferente. Que outras políticas é que as empresas podem implementar para, de alguma forma, mitigar a desigualdade de género no que diz respeito à parentalidade? Por exemplo, há empresas que oferecem dias extra de licenças de parentalidade, acham que faz diferença? Se não... Eu acho que faz diferença. A Microsoft, era a realidade que eu conheço, dava a possibilidade de, e como em Portugal também dão, não é? Que pode ser o pai a tirar os dias de licença de paternidade. A Microsoft dá mais dias além do que o estipulado na lei e eu acho que isso ajuda muito e pode dar ao pai como pode dar à mãe e isso ajuda muito. Outra coisa que eu acho que é uma política muito boa que as empresas têm tem a ver com a flexibilidade, porque não tem só a ver com o momento da licença do parto, não é? E aqueles 6 meses depois, tem a ver com todo o acompanhamento da criança, não é? Ao longo dos anos. É as idas à escola, é as idas ao médico, é a criança estar doente, são as vacinas, há uma quantidade de coisas que são necessárias fazer. Pode ser o pai ou pode ser a mãe, não estou a dizer que tenha que ser a mãe, mas de haver esta flexibilidade do lado da empresa de, ok, eu não preciso tirar o dia, eu não preciso estar em plenas, constantemente em justificação que vou aqui, que vou ali, eu agora vou à vacina com a criança, daqui a bocadinho volto e trabalho um bocadinho mais, trabalho um bocadinho depois de jantar ou depois de deitar a criança. Eu acho que a flexibilidade sempre me ajudou muito. Eu posso dar um exemplo. Quando eu fui viver para Miami, a escola da minha filha acabava às 5 da tarde. E eu logo na primeira semana, não é, que ainda me estava a tentar orientar, fui levar a criança e depois quando for de regresso apanhei imenso trânsito na I-95, que é tipo a segunda circular lá do sítio, e cheguei 7 minutos atrasada. Durante o caminho as educadoras ligaram-me a fazer-me sentir a pior mãe à face da terra. Eu cheguei lá 7 minutos atrasada, segundo a regra delas eu paguei $5 por cada minuto que eu cheguei atrasada, portanto paguei $35 por ter chegado 7 minutos atrasada e chorei babirrenho porque fui a pior mãe à face da terra, que elas me fizeram sentir. No dia a seguir eu cheguei ao escritório e falei com o meu chefe a dizer, olha Chad, eu preciso sair às 4h30 da tarde. Todos os dias, não negotiable, porque eu tenho que ir buscar a minha filha até às 5 da tarde. E depois, chegando a casa, dou-lhe o lanche, tudo mais, e depois volto a trabalhar. E a abertura de trabalhar numa empresa onde há este tipo de abertura, dizer, ok, Rita, nós confiamos em ti enquanto profissional, tu és uma pessoa sénior e responsável para saberes quais são os teus deadlines, portanto, sai às 4h30 da tarde se é isso que tu precisas. E eu acho que isto ajudou-me muito a mim, enquanto profissional, a conseguir conciliar e a conseguir manter todas as bolas no ar para ser a melhor mãe e a melhor profissional que eu consiga ser. Mafalda, não sei se já terás pensado sobre que políticas é que gostarias de encontrar no lado do empregador para que realmente o teu sonho se torne realidade um dia? Olha, em relação a este tema da licença de maternidade e paternidade, há um ótimo caso de estudo que é a Islândia. A Islândia foi o primeiro país a obrigar
homens e mulheres a tirarem exatamente o mesmo tempo de licença de maternidade e paternidade. Até o ano passado, em 2023, o Prémio Nobel foi atribuído à Claudia Goldin, que fez este estudo de perceber porque é que as mulheres no mundo todo ganhavam menos do que os homens, e chamou-lhe o Motherhood Penalty, ou seja, é o facto de seres mulher penaliza-te, e ela mostra um gráfico, aliás, até assustador, não é a comparação entre o homem e a mulher com e sem filhos, porque a mulher ganha muito menos do que o homem tendo filhos, é entre uma mulher com e uma mulher sem filhos, porque os rendimentos de uma mulher que tem filhos, portanto, se olharmos para os rendimentos, tem uma queda abrupta a partir do primeiro filho. Portanto, eu acho que este facto de haver um mesmo tempo de licença de maternidade e paternidade para o pai e para a mãe é super importante, e isto quase como uma cláusula que é enforced nas empresas, acho que é uma coisa muito importante. Depois acho que este tema que a Rita falava, esta psychological safety, esta segurança psicológica, de se poder falar sobre este tema e também de se fazer uma gestão do trabalho e dos projetos em função deste tema é muito importante. Eu lembro-me que tive um industry manager, que era homem, que tinha gêmeos, tinha 2 bebés gêmeos, e ele dizia-me, a partir das 3 da tarde não faço meetings. E ele a partir das 3 até às 6 não trabalhava, ou seja, ia buscar os miúdos à escola, ia pô-los às atividades e depois voltava a trabalhar de noite. E o interessante disto é que a equipa não é forçada a trabalhar nos mesmos horários. Isto significa que ele vai canalizar o streaming de comunicação para a parte da manhã, depois sabemos que ele vai trabalhar durante a noite e é ok o facto da equipa estar toda brifada a haver esta segurança psicológica para dizer, eu a partir de determinada hora, como a Rita dizia, não o vou fazer. Outra coisa que eu acho que é muito importante é estes trainings para liderança, ou como é que nós colocamos mais mulheres na liderança, é importante quebrar estes viés inconscientes que falávamos no início, ou seja, as mulheres têm muito esta... A Rita falava no início uma coisa muito engraçada, que é eu preparei-me sempre muito mais. Certo. E os números mostram isto, as mulheres fazem sempre um over-prepared e depois perdem oportunidades, porque pensam, eu não vou falar este sítio em público porque não estou preparada, ou não vou ter tempo para me preparar, ou eu não vou publicar, ou não vou comunicar este meu achievement porque as pessoas não gostam muito ou vou ser mal interpretada. E acho que haver, logo a priori, um training, perceber as empresas perceberem como é que esta mulher também tem potencial de liderança, então o que é que nós podemos fazer de um ponto de vista de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizagem para ajudar a estar preparada quando a oportunidade chegar. E estar preparada muitas vezes nós não fazemos a mínima ideia como é que se vai fazer, mas é pelo menos ter as competências para sermos um ativo suficientemente bom no mercado para podermos dizer que sim a essa oportunidade. Por isso eu acho que estes tipos de programas de mentoria dentro das empresas, em que eu posso fazer shadow de um C-level, perceber como é que isto se faz, para ter criar esta ambição em mim, continuada de é possível, como dizia uma mulher que eu admiro muito, tem 32 anos, é Managing Director numa das maiores empresas do mundo em Londres e tem 2 filhos pequeninos. E uma vez perguntei-lhe ao pequeno almoço, Milena, diz-me lá, how can we have it all? Como é que nós podemos ter tudo? E ela disse-me, we can have it all, but not all at the same time. Exato. E fazer este exercício e ajudar as mulheres a fazer, ok, agora vamos focar aqui e sermos mais metódicas nesta organização, porque a carreira não nos acontece, é uma escolha que nós fazemos premeditada e com reflexão, acho que é muito importante. Rita, voltando ao início, contavas a história de que achaste um bocadinho insultuoso quando alguém te disse que chegaste a um determinado cargo só por seres mulher. Sim, é a pior ofensa que me podem dizer. Como é que ficam as cotas no meio disto tudo? Achas que são um bom instrumento, não são? Bem, a pergunta das cotas é sempre um bocadinho controversa, não é? Certo. Porque eu acho que há coisas boas e há coisas más para as cotas. Sim, temos uma discrepância, os estudos dizem, já referiste vários, as cotas seguramente poderiam ajudar a conseguirmos equilibrar de alguma maneira estes rácios, sim, mas depois então aí é que ouvíamos muitas vezes só conseguiste esta posição porque há uma cota e eu tenho que preencher uma cota. E então faz sentido haver cotas, depois vamos estar com o rótulo do só conseguiste algo porque és uma cota? Sim ou não? Não sei, eu consigo perfeitamente argumentar para os dois lados, tem sem dúvida benefícios, eu acho que podíamos beneficiar bastante, mas também poderíamos estar a não escolher o melhor candidato para as melhores posições, porque eu acho que esse é o grande problema. Nós, quando abrimos uma posição, quando tentamos recrutar alguém, aí sim devemos ter um enforcement de ter candidatos que se identificam com o sexo feminino e candidatos que se identificam com o sexo masculino e depois a partir daí escolher o melhor candidato para aquela posição com base nas competências, com base na entrevista, com base em todos os assessments que possam ser feitos. Ter cotas por posição, eu acho que aí podemos entrar no risco de só conseguiste esta posição porque és mulher. Agora,
ter o mesmo nível, o mesmo número de candidatos para a mesma posição de ambos os sexos, se acreditarmos que existem só pessoas binárias, não é? Eu acho que sim, faz muito sentido. Mafalda, não sei se traz uma opinião sobre este tema, suponho que sim. Então, é como a Rita dizia, o tema das cotas é muito delicado, porque não se consegue muito bem perceber qual é o ovo e qual é que é a galinha, não é? E eu acho que isso... eu acho que já tive muitas opiniões sobre as cotas. Já fui a favor, já fui contra, agora tenho uma opinião mais neutra. Eu acho que numa fase inicial, e isto, de um ponto de vista de políticas públicas e privadas, às vezes é preciso forçar a mudança. Se quisermos ver a mudança acontecer de uma forma mais rápida, não é? Se estivermos a falar nesses termos, até porque eu acredito que esta mudança vai acontecer, porque estamos a formar, aliás, em Portugal, para terem uma ideia, a maioria, acho que é uma coisa como, não me citem aqui, 49% das mulheres têm um diploma versus 35% dos homens no ponto de vista académico. Portanto, do ponto de vista de qualificações, estamos a formar mais mulheres qualificadas, depois poderíamos discutir se as cotas vão ter o efeito reverso, se vamos ter mais mulheres e homens vão perder a oportunidade. Eu sou apologista de recrutar pelo talento, no sentido de uma pessoa mais capaz e mais qualificada ser recrutada. Contudo, também sou apologista de equipas mais diversas são mais efetivas. Portanto, se eu olhar para um conselho de administração, se eu olhar para uma equipa para a qual me convidam e me disserem que as únicas pessoas que estão são mulheres, eu também não vou achar que isso é diverso o suficiente para termos em cima da mesa opiniões que façam com que consigamos resolver os problemas mais facilmente. E há um exemplo claríssimo sobre isto, que é quando os primeiros engenheiros começaram a colocar o YouTube cá fora, não é? Quando depois mais tarde foi comprado pela Google, não sabiam o que é que se passava, mas havia vídeos que estavam ao contrário, upside down, ou seja, a imagem aparecia totalmente ao contrário. Bem, eles fizeram uma revisão completa das linhas de código para tentar perceber o que é que se passava, se era um problema técnico, e depois perceberam que na verdade a equipa era toda destra. E há uma parte da população que é esquerdina e escreve com a esquerda. E, portanto, as pessoas com a direita gravam assim e as pessoas com a esquerda gravam assim e os vídeos ficavam ao contrário. E isso é exatamente essa prova. Termos pessoas que pensam de maneira diferente, e naturalmente o género também é uma forma, faz com que as equipas sejam mais diversas. Mas até tenderia a ir mais longe. Então, para isso também temos que começar a pensar noutras diversidades. Neurodiversidade, diversidade também de background, porque eu e a Rita somos as duas portuguesas, as duas mulheres, e provavelmente somos duas mulheres muito diferentes, teremos com certeza muitos pontos em comum, até somos as duas de tech, mas a Rita com muito mais experiência do que eu, e eu se calhar com um olhar ainda mais quase inocente sobre as coisas. Portanto, temos quase a mesma idade. E portanto... Eu que tenho a idade da tua, não é? E portanto eu acho que este tema das cotas é necessário, mas que não se perca o discernimento da forma como estamos a fazer a contratação, e espero que não seja necessário durante os próximos 6 anos, e é por isso que nós também temos que trabalhar todos enquanto empresas. Isto não é só uma responsabilidade das lideranças, porque os nossos CEOs podem ter uma visão espetacular, mas depois sem mid-management não se faz nada para mudar, a realidade vai ser a mesma, não é? Claro. E fazemos todos o exercício, em especial de nos educarmos em relação a estes temas, nomeadamente unconscious bias. Disseste recrutar pelo talento, não pelo género ou pelas características de um determinado grupo populacional. De que modo é que a tecnologia, nomeadamente a inteligência artificial, pode ajudar nesse recrutamento cego? Então, na verdade, a maioria dos screenings de CVs feitos atualmente são feitos com inteligência artificial. E este é um tema muito importante, até para os jovens ou quem quer que seja, quando se estão a candidatar a posições, é que CVs standardizados, por norma, não funcionam, porque o que a AI faz é um screening do CV, tenta fazer um match das keywords com a job description do role e tentar perceber como é que isto acontece. Depende muito das empresas que estão a recrutar, muitas delas preferem que não haja menção ao sexo. Por exemplo, nos Estados Unidos não tens fotografia, podes preferir não partilhar o teu género, orientação sexual, etc. Existe também o reverso, pessoas que preferem partilhar porque sabem que dado o tema das cotas, e estamos a falar em relação ao sexo, como estamos a falar em orientação sexual, etc. Etnia, tudo. Tem vantagens, não é? Porque lá está, estas empresas têm métricas a cumprir, certo, bom ou mau, com boa ou má intenção, e depois poderíamos debater caso a caso, têm métricas a cumprir e, portanto, esse é um tema. Mais uma vez, eu acredito muito neste tema de recrutar pelo talento, portanto, eu diria, mesmo para qualquer pessoa que se está a candidatar, este é o exercício que eu faço, é tentar ter um número de experiências, ver a minha carreira quase como investimento, portfólio, diversificar o risco, ter o máximo de experiências possíveis em áreas diferentes, para garantir que, quando eu me vou candidatar a uma posição, eu sou o candidato que melhor cumpre os requisitos e o que o empregador procura.
E isso vai ser refletido, seja uma máquina a fazer esse trabalho, que há de ser bem treinada, vamos confiar nisso. Esperemos. Ou uma pessoa, até porque depois as entrevistas não são feitas ainda Claro. Com recurso de inteligência artificial. São as duas tech, como estavas a dizer, o tema da inteligência artificial tem-se tornado um bocado imperativo. Tem algum receio de que possa agravar as desigualdades entre géneros, até porque a maioria dos formados em tecnologias ainda são rapazes? Rita? Tu ainda estás no ativo. Vai lá, minha querida. Olha, eu acho que nós já falámos aqui do tema das equipas serem diversas. Eu acho que isto é um tema muito importante e uma das vozes ativas neste tema tem sido a Melinda Gates, que fez um grande call-out, porque a maioria das pessoas que está behind, não é? Ou seja, a programar, tanto, claro que a máquina vai aprendendo sozinha, não é? Esse é o maior goal, nós termos algoritmos que vão, através destes dados que existem, aprendendo automaticamente, não é? Quanto mais fizermos feed de algoritmo, portanto, quanto mais alimentarmos o algoritmo, mais ele vai aprender. Mas é importante que as pessoas que estão a fazer o coding behind sejam uma equipa diversa, porque vão terem atenção, detalhes e pormenores importantes em relação a este tema. E aqui, mais uma vez, não é só sobre o tema do género, é adaptação a diversidades neurológicas, em relação ao tema da raça, muito importante, não é? E temos ouvido falar muito sobre isto, quer de um ponto de vista de Gen AI, quer chatbots, o que tivermos a falar. Eu acho que esse papel e esse trabalho está nas nossas mãos. Ou seja, nós que trabalhamos, eu acho que a tecnologia é muito como o vento, que é, isto já está a vir, ou seja, o AI não é o futuro, é o presente. Portanto, tentar colocar as mãos é como ver o vento a passar. Portanto, eu prefiro fazer parte dessa mudança para uma inteligência artificial mais responsável e mais ética, trazendo estes temas para cima da mesa, olhando para os problemas e percebendo como é que os podemos resolver de uma forma consciente, do que evitar e dizer, a inteligência artificial é péssima, vamos parar. Não há como parar, já está a acontecer, nós já utilizamos no nosso dia-a-dia AI, mesmo que se calhar muitas vezes não estejamos totalmente conscientes. Agora, é preciso que exista um trabalho, não só destas empresas, como também de um ponto de vista público, para tentar que nessa conversa, ou seja, nessa sala, muitos desses lugares sejam ocupados por mulheres. Exato, mas público em que sentido? Ir às escolas e incentivar desde cedo o envolvimento de, no caso, raparigas nas áreas tecnológicas? Há muitas formas de o fazer. A primeira é através da educação, ou seja, trazer mais mulheres para as áreas de STEM, porque as mulheres vão ser mais qualificadas em áreas de engenharia, matemática, computação e, portanto, vão automaticamente poder fazer parte do jogo. A segunda é a regulação, ou seja, e daqui falamos da parte pública também, como é que os organismos internacionais podem regular para que estas empresas, startups, o que for, tenham este papel e tal, é um bocadinho à lá cotas, mas de uma forma diferente, não é? Regular a tecnologia, porque o AI acaba por ser muito semelhante à indústria de farma, por exemplo, que é altamente regulada porque mexe com a vida das pessoas, e nós vamos caminhar muito neste sentido. O autor de um dos livros mais lidos dos últimos tempos, as 21 lições do século XXI, fala exatamente sobre isto. Portanto, essas são duas formas claras, uma é na educação, trazer mais mulheres mais qualificadas para o tema, e depois eu acho que por parte das empresas e das lideranças também haver esta preocupação consciente de tornar as equipas o mais diversas possíveis, não é? Porque as empresas são pessoas, por isso ao final do dia são as pessoas que estão a fazer a escolha. Certo. Rita? Eu concordo absolutamente, dar dois key points. Houve um estudo recente que diz que as crianças, as meninas, neste caso, deixam de acreditar em seguir STEM, portanto, estas áreas da tecnologia, mais ou menos no 9º ano, com 14, 15 anos, quando elas começam a tentar escolher a profissão, é mais ou menos quando elas desistem de seguir o mundo tecnológico, muito também porque, como dizíamos há pouco, quando olham para cima não conseguem ver e não se conseguem identificar com role models, com mulheres que tenham feito a diferença. E nós, antes de eu sair da Microsoft, fizemos um evento muito engraçado onde escolhemos várias crianças de várias escolas para irem lá à Microsoft e depois mostrámos-lhes vários role models sobre mulheres que fizeram diferente neste mundo. E, portanto, concordo contigo, é preciso haver mais meninas a seguirem este ramo de aprendizado e depois entrar no mundo corporativo. Também concordo muito com o tema das equipas. Está provado que as equipas diversas, de início, perdem um bocadinho
caminho, a produtividade, até conseguirem interagir todas, mas a partir daí o céu é o limite. Também lá estivemos. O céu é o limite para estas equipas diversas, e lembrando que existem mais de 40 tipos de diversidade no mundo, não falamos só de género, falamos de 39 outros tipos de diversidade. E depois, por último, e eu acho que vai ser muito importante, claro, todos os tipos de diversidade para quem está a fazer código ter, não só virar a imagem ao contrário, mas outras realidades que se aproximam. E depois, por último, a regulamentação. Eu acho que as entidades governamentais precisam de pôr a velocidade uma abaixo, não é? Já que estamos aqui na Audi, precisam de pôr uma abaixo e efetivamente acelerar a velocidade com que vão orientar e legislar o tema da inteligência artificial, porque, como tu dizias, é como o vento, vai passar, e se não existirem regras e se não existirem leis, muita coisa pode passar. Para terminar, falamos muito do papel das empresas nesta luta pela igualdade de género, mas queria também perguntar-vos, ao nível das políticas públicas e olhando para a próxima legislatura, que mensagem é que deixariam ao governo que estará no poder na próxima legislatura, do que é que deve fazer para que realmente a igualdade de género seja uma realidade e não apenas um direito Achei ideias da Constituição? Não sei qual de vós que gostaria de começar. Como que eu posso ir? Bem, eu gosto muito do tema da literacia financeira, portanto eu acho que sem dúvida devíamos de apostar na literacia financeira, a começar logo por tenra idade nas escolas. Devia de haver uma cadeira quase obrigatória desde pequenino, porque se passamos 40 horas da nossa semana a ganhar dinheiro, como é que não temos pelo menos uma hora dedicada a ver para onde é que está o dinheiro e a gerirmos o nosso dinheiro, porque simplesmente não fomos ensinados, e em Portugal falar de dinheiro é tabu. Portanto, se eu pudesse deixar um desafio a quem quer que seja que ganhe as eleições no próximo dia 10, para, por favor, incluir a literacia financeira obrigatória nas escolas. Fala. Falavas sobre como é que podemos fazer a diferença também neste tema de igualdade de género, não é? E como é que os governos podem fazer diferente. Eu sou naturalmente uma possibilista. Então acho que há muitas coisas a correr mal em Portugal, também há muitas coisas que fizemos bem e que temos que manter, nomeadamente projetos em que fomos claramente pioneiros, evolução na educação, que agora atrasou quase um flagelo, não é? Os últimos resultados do PISA foram realmente o reflexo de um desinvestimento neste tema da educação. Eu acho que isto, nos últimos anos nós vemos que estamos muito atrás, no sentido de Portugal não tem uma visão, não há uma visão para o país a longo prazo. O que é que nós queremos fazer, que país é que queremos ser, e se não está claro, na verdade muda a cada vez que o PS ou o PSD mudam de governo, não é? Porque nos últimos anos têm sido estes principais dois partidos a estar no governo, com ou sem coligações, seria todo um outro tema, mas cada vez que vão para o governo existe de facto uma mudança nas políticas e na orientação. E portanto, eu diria que é preciso haver um plano a longo prazo. E um plano a longo prazo, e como é que trazemos mais mulheres para esse plano a longo prazo? Eu acho que isso também passa por trazermos mais jovens. Eu acho que as nossas instituições estão velhas, nós vemos claramente que não há representatividade suficiente, basta olhar para a média de idade das pessoas que está no Parlamento, a Assembleia da República. Portanto, as instituições em Portugal estão muito velhas, os jovens estão muito longe dos centros de decisão, têm zero incentivos para seguir a via política, e eu sou a favor de uma mudança pelo sistema e não contra o sistema. Acho que é preciso colocar estas pessoas dentro do sistema e não afastá-las ainda mais do sistema e criar mais resistência, porque as políticas privadas têm uma grande influência por parte das políticas públicas e, portanto, é necessário colocar mais jovens, mais mulheres no sistema. E, mais uma vez, um último, e já que se fala tanto em Portugal agora em casos de estudo e o que é que se fez bem, então voltamos a olhar novamente para um exemplo que já falámos aqui, que é a Islândia. Quando em 1980 e something colocou uma mulher como a primeira-ministra, nos seguintes 3 anos quadriplicaram o número de mulheres deputadas no Parlamento. E eu acho que este tema da representatividade é muito importante, e é por isso que, se eu tivesse que fazer um apelo, seria darmos mais espaço aos jovens, permitir que eles furem mais bolhas, porque já são naturalmente também
conscientes para esta nova sociedade, estes temas de diversity, equity and inclusion fazem parte do ADN, e isto não significa que não tenhamos que ter essas pessoas que têm imensa experiência, mas significa que precisamos ter mais das outras, porque se 20% da população portuguesa são jovens, e nós vemos o quê? 2 jovens sentados num parlamento, alguma coisa não está certa. E isso é o mesmo que acontece com as mulheres. 40 e tal % da força de trabalho em Portugal são mulheres, e nós temos pouquíssimas sentadas no Parlamento. E, portanto, seria haver esse forcing natural para colocar mais essas pessoas perto dos centros de decisão. Muito bem, muito obrigada às duas por esta conversa tão Obrigada interessante. pelo convite. E obrigada a si por nos ter acompanhado. Até à próxima.